Agora vamos falar sobre o imposto, sobre realmente a reforma tributária, né? Vamos mergulhar neste mundo. Já vou começar a aula compartilhando a nossa tela. Então, aqui, o que que acontece com a- as alterações, né, que são promovidas pela reforma tributária? Houve uma substituição, então, de tributos sobre o consumo. Então, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, eles serão substituídos pela CBS, que é federal, e pelo IBS, que é estadual e municipal. O objetivo, então, é a unificação desses tributos, para reduzir, então, essa complexidade do sistema que eu havia falado para vocês ali anteriormente. Então, a gente tem, a partir daqui, um IVA. Vamos ver se eu consigo escrever aqui com essa canetinha. Acho que deixa mais grosso aqui. Então, aqui, isso daqui, ó, vira o IVA, que é um IVA dual. O IVA já existe em alguns países e ele, a partir do Brasil, ele passa a ser um IVA dual, por quê? Porque nós temos um problema chamado, a forma de federação do Brasil, ela não permite que o Estado controle todo o imposto. Por isso que foi criado o comitê gestor, então, do IBS, para que eles controlem, então, o imposto municipal e estadual. É, então, nós temos um IVA e a previsão desse IVA aqui é de ser no início, nossa, muito ruim, né? Tô me esforçando aqui, ser 28%. Bom, além disso, eles criaram um imposto seletivo que a imprensa falou muito sobre o imposto do pecado. É um imposto que vai ser aplicado em produtos e que façam mal para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Então, carros, refrigerantes, produtos com muito açúcar, enfim, todos esses vão ser tributados pelo imposto seletivo. Então, ele é sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Como eu havia falado, o cigarro também, que eu sempre esqueço, bebidas alcoólicas. Então, eles terão. Mas, por exemplo, o caminhão que polui realmente, né, diesel e tal, ele não vai ter incidência do IVA. Então, aqui a gente já começa a ter uma disparidade. Por que que o carro que polui muito menos vai ter o IVA e o caminhão que polui não vai ter o IVA? Porque o sentido realmente é arrecadatório, né? Não é só o que prejudica a saúde, né? Mas tem também o que é arrecadatório. E se aumentar o imposto do caminhão, onera toda a cadeia, porque o transporte no Brasil é majoritariamente feito por esse meio de transporte. Aqui vem a grande jogada e a grande diferencial que traz então essa reforma, que é a não cumulatividade plena. Então, esse novo modelo de IVA, ele prevê um crédito financeiro amplo, né? Isso significa que praticamente todo o imposto pago nas etapas anteriores da cadeia produtiva, ele pode gerar um crédito para a etapa subsequente, menos para o consumidor final. Então, aqui, por exemplo, nas operações com imóveis, é uma vantagem, assim, muito incrível para quem é pessoa jurídica e compra imóveis, tá? No impacto da construção civil, vocês vão entender. Então, o que que acontece? Hoje, lembra que eu falei do ICMS-ST? Hoje, quando a empresa de refrigerante vende a latinha de refrigerante, ela tem que pagar todo o imposto lá em cima. Agora, não. Agora ela vai pagar o imposto dela e o imposto dela vira crédito para o próximo. Então, a lata de refrigerante foi vendida a R$ 10 e R$ 2 de imposto. Então, quem comprou o atacado lá, que comprou o refrigerante, ele pagou R$ 2 de imposto, ele colocou aqueles R$ 2 na continha de crédito dele. Aí ele vende o atacado vende para o mercado. Daí vamos supor ali que o atacado vende esse refrigerante por R$ 20, já tinha R$ 2 de imposto,
mais R$ 2 de imposto, R$ 24. Como já tinha R$ 2 de crédito do atacado, o mercado só vai pagar mais R$ 2 de imposto. E quando ele vender isso para o consumidor final, vamos supor que ele venda este refrigerante por R$ 30 e vai ter R$ 36, por exemplo, por causa de R$ 6 do imposto, ele vai recuperar o imposto que ele pagou antes, o mercado, e o consumidor final, na verdade, é o que vai suportar os R$ 6 de imposto dessa operação. Então, isso é não cumulatividade plena. E hoje, por exemplo, as empresas do lucro presumido, elas não têm direito a crédito nenhum. E com a reforma tributária, elas passam a ter direito a crédito. Então, por mais que tenha um aumento no imposto que a gente espera, né, que aumente o imposto ali, o PIS/COFINS, que vai ser a CBS, nos parece que com com esse crédito, vai neutralizar a carga tributária que pode aumentar aí para esse ramo, por exemplo, que é o lucro presumido. Outra coisa muito importante que muda é essa tributação no destino. Então, como que funciona hoje? Se eu estou em Curitiba e eu tenho um e-commerce e eu vendo para Florianópolis, né, Santa Catarina, o imposto ele é recolhido aqui em Curitiba, majoritariamente. Com a reforma tributária, isso deixa de acontecer. Então, eu estou em Curitiba porque eu tenho uma vantagem tributária estando aqui. Neste cenário que nós vivemos hoje, muitas empresas escolhem alguns municípios, alguns estados, por causa das vantagens tributárias. A partir da reforma tributária, isso deixa de fazer sentido. Então, não faz mais sentido eu ter a empresa em Curitiba porque vai ter benefício lá, porque o imposto não vai ser mais pago lá, vai ser pago no destino. Então, quem comprou a minha mercadoria é que vai ter o direito ao imposto. Então, agora, nessa operação Curitiba-Florianópolis, é em Florianópolis que o imposto vai ser recolhido. Isso acaba com essa guerra fiscal entre municípios, entre estados, e isso gera também mais um ponto forte que eu acho da reforma tributária, que é trabalhar a inteligência do empreendedor. O empreendedor ele precisa entender que não dá mais para não olhar para esses critérios tributários de uma forma agora para obter vantagem. Mas agora ele tem que olhar qual é o melhor caminho no trabalho dessa empresa dele para que ele não tenha mais imposto a pagar. Então agora talvez a melhor solução para as empresas seja logística e não mais o local onde tem uma tributação menos onerosa, tá? E com a reforma também vai haver essa redução dos benefícios fiscais estaduais. Tem inclusive um plano para reduzir os benefícios fiscais para essas cidades que estão com muitas empresas instaladas ali justamente por causa do imposto, que é o exemplo de Santa Catarina. Minas Gerais também, porque recebe a mercadoria e tem um valor menor de ICMS. Então, foi feito um plano de para esses benefícios fiscais, né, de redução, para que não haja desemprego em massa nessas regiões. Então, há uma tendência de que as empresas, logisticamente, né, que atendem a todo o Brasil, mudem as suas operações para esse eixo São Paulo, às vezes até Mato Grosso ali, ficar naquelas regiões, porque se não tem mais benefício fiscal, o que vale mesmo é a logística. Quanto melhor a logística, quanto melhor a logística, melhor. Mudança na carga tributária setorial também. Então, a reforma não vem com o objetivo de aumentar a carga tributária total, porque vai haver uma redistribuição entre os setores. Então, lembra que eu falei ali da não cumulatividade plena? Acaba que agora vai existir uma vantagem para a indústria. A indústria vai ser beneficiada em detrimento de outro setor. E qual é esse outro setor? Serviços. Então, serviços que hoje não pagam ICMS
com a reforma tributária, ele vai pagar o equivalente ao ICMS, que é o IBS. Então, vai onerar o setor de serviços, com certeza, e lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Vai haver também uma simplificação das obrigações acessórias. Hoje, as contabilidades sofrem muito com essa questão de funcionários para a área fiscal. Então, porque são processos complexos, é difícil parametrizar sistema e mesmo assim acontecem muitos erros. Então, com essa simplificação, há aqui um caminho para que hajam menos autuações por erro, né? E realmente mais por ou sonegação ou outras questões. E aí também temos um período de transição longo. Até houve um projeto de lei complementar do deputado Raul Lee, salvo engano, onde ele queria adiantar esse período de transição, porque ele entende que os sistemas já estão prontos para começar a atuar, mas não é só uma questão de sistema, é uma questão de adaptação para que não haja desemprego, para que não haja empresas quebrando realmente, né, falindo por falta de tempo para adaptação. Então, esse período de transição longo, ele é longo, mas ele é longo por uma razão justa, realmente. Então, agora em 2026, a partir de janeiro, já começou a alíquota teste de CBS na nota fiscal. O CBS veio substituir o PiscoFins. E a partir de 2028 começa a alíquota teste de IBS. E a partir de 2029 já começa a transição das alíquotas. E quem tiver operações durante todo esse período, principalmente, por exemplo, imobiliário, vai sofrer impactos fortes da reforma tributária nesse setor. Então, a gente vai falar sobre eles ali na frente, mas é importante ter essa noção. Então, essa aula era isso, era para dizer o que mudou, e depois nas próximas aulas eu vou explicar mais profundamente, passo a passo, as alterações legislativas que estamos sofrendo com a reforma tributária. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu vou responder sempre que possível. Obrigada e até a próxima aula.